Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Conversas com o Fernando. O meu nome é Fernando Vaz e hoje estarei à conversa com o Filipe Inglês, também conhecido como Baquer. O Benfica é a maior paixão irracional da minha vida. Costuma-se dizer que o futebol é a coisa mais importante das que não interessam para nada. E no caso do Benfica vai para além do futebol. Nunca fui benfiquista pelos resultados. Cresci com um Benfica moribundo. Quando fiz 16 anos, tinha visto o Benfica ser campeão uma vez. Em linguagem benfiquista, cresci em pleno Vietnã. Mas aquilo que sempre me apaixonou no Benfica foram os seus valores fundacionais. A história do Benfica, personificada em intérpretes de excelência como Eusébio ou Cosme Damião. A fundação do clube que esteve 50 anos sem estádio próprio, até que se juntaram os sócios para construir aquele que viria a ser o maior estádio da Europa. A humildade e respeito por todos os adversários, mas a ambição e consciência plena de que o Benfica não se rende perante ninguém e, seja em que modalidade o estádio for, tem de entrar em campo para ganhar. A lealdade e integridade que caracterizam um ideal sincero e puro. Ideal esse que não foi respeitado durante vários anos, levando a uma crise de identidade e valores que descaracteriza o clube. O Baquer é um dos maiores benfiquistas que conheço. Mais que apaixonado pelo Benfica, o Baquer é alguém que encara também os valores fundacionais do clube e luta para que os mesmos sejam preservados com o passar do tempo. Que acredita que o Benfica de 1904 merece que se lute por ele sem nunca baixar os braços. Ele viveu grandes momentos da história do Benfica, como as finais europeias da década de 80, as grandes equipas do início da década de 90, mas também o Vietnã, onde se chegou a temer o pior para o clube, num buraco do qual parecia cada vez mais difícil sair. Viu o ressurgimento do clube, partilhando do receio quanto à crise de valores que mencionei antes, é colaborador no projeto Benfica Independente, colunista no 00, autor da página Memória Gloriosa e coautor do podcast História Gloriosa, um autêntico serviço público a qualquer benfiquista interessado na incomparável história do clube. Falámos sobre os valores fundacionais do clube e o que é que exatamente foi criado naquele 28 de fevereiro de 1904 nas traseiras da Farmácia Franco, em Belém. Da capacidade do Benfica em renovar-se com o passar das gerações, mas também de como se foi afastando desses valores, de alguns momentos gloriosos, da relação com rivais e jogadores marcantes. Muito mais havia para dizer. Benficar é a melhor coisa que se pode fazer. E benficar com o Baquer é um privilégio. Baquer, obrigado por aqui estares e por participares aqui em mais um episódio das Conversas com o Fernando. Vamos falar sobre um tema que isto é elementar na nossa vida, que é o Sport Lisboa e Benfica, e vamos começar por aí. Onde é que vem a tua paixão pelo clube e o que é que te faz identificar tanto com o Benfica? Antes de mais, olha, agradecer o convite. De facto, concordo contigo, é o melhor tema possível. É como respirar estar a falar sobre isso. Em relação ao que perguntas, eu por acaso é engraçado que houve uma disputa familiar entre o meu tio, que é do Benfica, e o meu avô, que era do Sporting. E pronto, eu agradeço todos os dias o meu tio ter ganho essa guerra, mas eu lembro que era do Benfica, estamos a falar quando eu tinha 10 anos. Em que ano então? Mais ou menos? Imagina, por volta de, ou seja, nasci em 83, por volta aí de 90, 91 é quando eu acho que a primeira recordação de facto é a final de com o Milão em 90, mas ainda muito de forma vaga. Inclusive eu lembro de ser miúdo e estávamos na escola a escolher que jogador é que queríamos ser do Benfica e eu ainda não os conhecia a todos, ainda hoje tenho a vergonha de, acho que escolheram o Rui Águas e escolheram Isaías e eu já não sabia mais avançados do Benfica e portanto eu acho que verdadeiramente o que me fez apaixonar pelo Benfica foi aquele Benfica do Tony de 92, 93 e 93, 94. O 4-4 Leverkusen, no 6-3, eu lembro de chegar a casa e chegar à escola e era o miúdo mais feliz do mundo, quer dizer, aquilo eram super-heróis, literalmente banda desenhada, que o Benfica parecia que ia perder e depois à última da hora o super-herói aparecia e salvava a donzela e pronto, e aquele estádio, o antigo estádio, tudo aquilo era demasiado icónico para eu não me apaixonar perdidamente e pronto, e depois ficou a paixão para a vida. Nós já vamos falar aí um bocadinho do antigo estádio, porque de facto é uma coisa absolutamente incomparável. Mas não sentias logo, quando tinhas essa 92, 93, 94, grandes equipas do Benfica, com grandes jogadores,
Identificavas logo com os valores do clube ou isso veio um bocadinho mais tarde? É tal coisa, eu acho que na altura, quando somos miúdos, olhamos de uma forma mais inocente para o clube, mas é tal coisa. Eu lembro-me de andar lá no estádio, eu lembro de entrar naquela antiga sala dos sócios que havia no antigo estádio e eu já estava, no fundo eu estava a beber mística, percebes? Tu olhas para aqueles pósteres do Benfica que tinha campeão europeu de 62, eu lembro dos velhotes a jogar às cartas e eu estar a pensar, estes velhotes viram o Eusébio, percebes? Havia tanta mística ali de estar a andar e o meu tio a mostrar-me os campos de ténis e dizer, olha, isto foi o Fernando Martins que construiu, quer dizer, aquilo de facto era uma injeção de mística, porque era uma palavra que se falava muito até os anos 90 no Benfica e hoje em dia já pouco se fala. Mas eu acho que de facto foi essa paixão daquela equipa incrível, mas já está, depois logo a seguir veio o Vietnã e a verdade é que a paixão continuou por aí afora e alguma coisa nos agarrou além dos resultados que deixaram de haver, percebes? Portanto... Sabes que eu ia pegar por aí, porque pá, eu acho que eu faço parte da geração que tem mais mérito em ser do Benfica, porque eu quando tinha 16 anos, quando eu celebrei o meu 16º aniversário, eu tinha visto o Benfica campeão uma vez e foi com o Trapattoni à última da hora. Ou seja, eu vivi num mundo em que o Benfica ser campeão era algo irreal. Foi o mundo em que eu cresci e quando nós somos crianças, epá, claro, tu estás a falar da questão da inocência, que era ganhar, mas o campeonato que vi que ganhámos foi às 3 pancadas, quer dizer, Trapattoni, aquilo não volta a acontecer, não é? Tivemos tipo 7 derrotas nesse ano, não sei quantos empates fizemos. 8 empates, 7 derrotas. Ainda hoje é o pior campeão de sempre do 8 empates, 7 derrotas. Tu ias perder jogos a tudo o que era campo. E para mim foi sempre. Eu lembro-me de ser do Benfica também, porque ficou quando era puto e depois comecei. Na altura, eu lembro-me que foi um momento importante. Aquela revista da Visão dos 100 anos, lembras-te? Não sei se lembras dessa revista. Uma revista da Visão que era os primeiros 100 anos. E isso apareceu lá em casa, a minha mãe era assinante, não sei se ainda é, mas era assinante da Visão. E isso apareceu lá em casa e eu comecei a folhear. Eu fiquei completamente louco com aquilo. Fiquei completamente passado da cabeça. Como é que é possível, tipo, este monstro que está aqui. A história, não é? A história do clube. Sim. Com 10 anos a ler sobre o Cosme Damião, a ler sobre. Já nem vou ao Eusébio, né? Claro. Mas o Simões, o José Águas. A Taça Latina, eu fiquei fascinado com a Taça Latina, que tinha sido 1950, ler sobre personagens como o Guilherme Espírito Santo, da década de 30, e foi isso que sempre me fez ficar do Benfica. E chegar à escola e os meus amigos dizem, o Benfica não ganha, pois o Benfica não ganha, mas o Porto ganha porque rouba, portanto eu faço parte de um clube que é honroso, que tem os seus valores fundamentais. Claro. E se não conheces, vai ver a história do Benfica e vais perceber o que é que eu estou a falar. E pode ser aqui uma boa porta de entrada para esse tema, que é aquele dia do 28 de fevereiro de 1904, há 121 anos, um grupo de amigos que se junta ali nas traseiras da farmácia, na altura era a Farmácia Franco, hoje é uma repartição da Caixa Geral de Depósitos na rua de Belém, e decide fundar ali uma coisa que nos muda a vida, que molda a nossa vida, não é que muda, é que molda. Claro. Eu penso muitas vezes, é incrível como seres humanos que existiram há 100 e tal anos atrás, de facto moldaram as nossas vidas. Olha, nós dois não estávamos aqui neste momento a conversar se eles não se têm juntado e lá está, e às vezes penso decisões se calhar que lhes duraram meia hora ou uma hora, como por exemplo vamos equipar de vermelho e portanto o que a cor mexe connosco e de facto é muito mágico o que eles criaram. Não sei se eles tiveram noção ou não tiveram, mas de facto o Benfica desde o início tornou-se um clube especial e mais a mais se pensarmos nas dificuldades que foi os primeiros anos do clube, como é que sequer a determinada altura, como é que o clube sequer sobreviveu naqueles tempos. De facto foi preciso haver aqui, para além de muito mérito e muita competência, mas também muita paixão e muito amor. E eu lembro de Leonor Pinhão usava uma expressão muito bonita que é: o Benfica virou uma frente popular, quer dizer, por algum motivo as pessoas apaixonaram-se por este clube e agarraram o clube e disseram: não, este clube não vai cair.
mesmo naqueles anos iniciais que não tinha, entre aspas, dinheiro para mandar cantar um cego e havia um rival na cidade que tinha condições para tudo e mais alguma coisa, e de facto é uma história de luta, é uma história de paixão e é também o que tu falavas, é uma história também de valores que eram inegociáveis, e de facto é isso que me faz muito apaixonar pelo Benfica e sentir que o Benfica de facto é uma lenda, ou foi uma lenda. Essa é que aquela famosa frase do Marcos, se puderes pôr aí aquela imagem do jornalista francês, sabes qual foi, que escreveu um artigo para a France Football que diz, ele próprio nas palavras dele diz, o Benfica é eterno, eles não conhecem fenómenos de erosão que possam fazer perigar as suas fundações mais seguras, eles sabem sempre renovar a sua imagem, e o Benfica é uma lenda. Isto vem de um jornalista francês para a France Football em 1991, portanto estamos a falar de um clube que na altura, em 91, portanto tínhamos 7 finais de taças dos campeões europeus, 2 ganhas, éramos se calhar o segundo clube com mais finais de taças dos campeões europeus, sim. A seguir ao Real Madrid. Em tudo só estávamos atrás do Real Madrid. Em tudo só estávamos atrás do Real Madrid. Jogos, vitórias, em tudo. Na maior prova de clubes. E sabes que esta declaração e esta reportagem surge após o 3-1 ao Arsenal em Highbury, que mais uma vez a Europa ficou chocada, encantada com o Benfica, e é daí que vem esta reportagem o bis do profeta, do profeta deste jornalista francês. E assim, eu tenho uma opinião que eu não sei se esta profecia que ele fez se cumpriu. Eu não sei se o Benfica que ele fala se de facto é eterno, e quando ele diz renovar as suas fundações era porque o Benfica era um clube que era nas vitórias, era constante de vitórias. O Benfica nunca tinha crises, não é? O Benfica não sabia o que era isso. O Benfica teve ali um período entre 77 e 80 que teve 3 anos sem ganhar campeonato. Depois tivemos aquela crise muito na fundação do clube, não é? Sim. Mas havia reportagens o que é que se passa com o Benfica, porque ninguém estava habituado a ter o Benfica 3 anos sem ser campeão. Claro. E de facto é debatível se de facto o Benfica que ele fala se é eterno ou não, mas é um clube eu acho que sim, eu acho que não há que ter medo de o dizer. O Benfica que nós temos hoje em dia é uma sombra dos seus valores fundamentais. Eu tenho amigos do Benfica que me dizem quer lá saber, eu quero é ganhar. Quero é ganhar, se queres é ganhar, vai para o Porto. Se queres é ganhar, vai para o Porto. Quer dizer, agora nesta altura se calhar já é um bocadinho mais complicado, mas se queres é ganhar, o Benfica não pode ser só ganhar. O Benfica tem de ser ganhar, e ganhar à Benfica, com honra, claro, com respeito, sem subjugação, né? Respeitando o adversário, mas sempre a saber que eu respeito o adversário, mas o adversário não pode sequer sonhar na possibilidade de nos ganhar. Nós temos que ganhar todos os jogos que vamos, claro. Vamos jogar com o Barcelona, não estou a dizer que temos que entrar em campo a dar 4 ou 5 ao Barcelona, claro. Quer dizer, há uns anos demos 3, mas temos que nos saber adaptar também à realidade e ao mundo em que estamos hoje em dia. Mas para mim ser do Benfica não é só o ganhar, é o respeitar os valores fundamentais do clube, porque eu não cresci com o Benfica vencedor, como te disse. Pois. Eu cresci no Vietnã, claro, tinha 7 anos, tu és do clube, eu sou do Benfica, então e o Benfica? Pois comemos 7 do Celta de Vigo, mas pronto, entrou o Mauete, portanto eu não sei se o Mauete entra nesse jogo, mas eu fiquei com a memória do Mauete, de achar que o Mauete ia ser o próximo Eusébio, o Aquaz, e aquilo foram anos que não... Sabes que há uma história muito bonita, quem lá está, não sei se é mito ou não, que é na segunda mão, que reza a lenda que houve um miúdo que foi para o estádio com uma t-shirt que dizia nem que fossem 14. E eu Deus queira que isso seja verdade, que não seja mito. E é o que é tal coisa. Eu acho que, e é um debate que por exemplo nas relotes nós temos muito, que é, eu acho que de facto o Benfica não é só valores, é também vencer. Para mim não há Benfica sem vencer, mas de facto é o que tu dizes, e era um clube, eu não sei se calhar romantizamos demasiado o clube, e se temos um bocado este fascínio pelo passado, e se calhar as pessoas do passado, imagina dos anos 80, hoje diriam não, nos anos 40 ou nos anos 50 que era. Eu não sei se de facto podemos romantizar um bocado. Eu não sei se pensarmos, por exemplo, nós achamos que o clube perdeu os valores, olhando para clubes lá fora.
será que há clubes que lendários que nunca perderam essa mística? Não sei, eu penso talvez num Liverpool, num Dortmund, num Atlético Bilbao, por aqueles motivos muito específicos, mas de facto eu achava um Benfica que era uma história lindíssima, impoluta e intocável, e uma tristeza que eu tenho é que eu atualmente não acho isso sobre o Benfica. Eu acho que o Benfica não é impoluto, não é intocável e foi muito atacado por dentro. É isso. Foi muito atacado por fora, mas foi muito atacado por dentro. Isto era o clube até 94, era uma passagem de pergaminho de mão certa para a mão certa, e tu pensavas no Benfica de 94, era o Benfica de 74, era o Benfica de 64, era o Benfica de 1904, e há ali uma altura em que passamos o pergaminho ao Damasio, ao Arthur Jorge, e passamos às pessoas erradas, independentemente que o Benfica já tinha problemas que vinham de trás, e o clube perdeu o rumo. E eu acho que andamos aqui há muito tempo à procura. Mas é daí, esse ano de 1994 é absolutamente. Para mim é o ano. Há um pré e um pós em relação à história do Benfica, pelos valores, sabes? Há uma reportagem do Tony no final desse campeonato em que ele diz exatamente isso. É mais do que as vitórias, há valores que fizeram o Benfica e as pessoas têm que pensar de facto nesse, se não estamos a perder. E os sócios tiveram culpa nisso. Tiveram. E nós desde 94, o nosso rol de presidentes, eu acho mesmo que é um atestado de grandeza do Benfica. Como é que um clube consegue sobreviver mais 30 anos com uma lista de presidentes que é Manuel Damasio, João Vale Azevedo, Vilarinho, Luís Filipe Vieira e agora o Rui Costa, que tem feito algumas coisas positivas. As prestações do clube na Europa têm sido boas. O aproximado de algumas lendas como o Michel Proudhon foi recentemente homenageado, tivemos homenagem ao Nené, ao Eriksen, tudo homenagens feitas em vida, que é particularmente a do Eriksen, foi pelos motivos que foi, mas estes personagens do clube estão a ser homenageados em vida, portanto isto é muito importante, mas é inegável para mim que o Rui Costa não conseguiu quebrar com o passado do Luís Filipe Vieira, não que eu tenha ficado surpreendido, mas foi uma oportunidade perdida. E como é que um clube consegue aguentar com isto? O Luís Filipe Vieira podia ter, se não fosse o Benfica, qualquer outro clube tinha sido completamente destruído e aniquilado por aquilo que o Vieira fez. Ou o Vale Azevedo, quer dizer, o Vale Azevedo só teve lá 3 anos. Pensar, repara, tu tiveste um presidente do Benfica a dizer que democracia a mais é uma coisa que faz mal ao clube, percebes? Isto são coisas absolutamente chocantes e lá está, e vai completamente contra tudo o que é os valores do Benfica. Se há coisa outra, entre muitas coisas lindíssimas no Benfica, é de facto o clube ter sido sempre democrático. Mas era mesmo, o clube do regime, mesmo não podes esquecer, não é? Temos esse lavar de roupa. Lá está, mas isso, pronto, isso é normal que os rivais tentem atirar esse tipo de mentiras para cima. Agora, lá está, eu aceito os ataques de fora. Agora, o veneno que corrói a alma do clube por dentro é que me magoa imenso. Luís Vieira nesse ano tem uma declaração em que ele diz: ipsis verbis, não podem ser umas eleições quaisquer a definir o meu sucessor. Exatamente. Isto é uma coisa absolutamente trágica, isto é catastrófico. Claro. Para aquilo que tem que ser o Benfica, não é? E depois o Vieira foi detido em 2021 e tivemos um presidente em funções do Benfica detido, que é por roubar o clube. É uma coisa que não... Ou por desviar dinheiro do clube, à falta do palavreado jurídico. E já é o segundo. Exato. É uma loucura, é impressionante. E é mesmo... Vamos ter eleições se tudo correr bem, em outubro, e acho que o Benfica precisa de facto quebrar com o status quo e trazer para o clube pessoas que de forma desinteressada querem genuinamente o bem do clube. Estamos a falar do clube do regime e é uma das coisas que eu acho que é a grande vitória do Pinto da Costa que teve enquanto em vida, foi ter convencido tanta gente disto, ter conseguido montar uma máquina de que o Benfica era o clube do regime, era o clube do Salazar. E como é que é possível o clube do Salazar ter andado até 1954 sem estádio, né? O Benfica era o maior clube de Portugal, não tinha estádio, o Benfica não tinha um estádio, enquanto o Porto andava a inaugurar estádios em datas como o 28 de Maio, que é uma data de celebração do regime de Estado Novo. O Benfica constrói um estádio, e eu desafio-te aqui a falar um bocadinho, porque eu sei que é uma história que tu também gostas muito.
um estádio da forma que constrói num dia simbolicamente no 1º de dezembro 1º de dezembro, neste caso 54, mas que é uma data de revolução, uma data de afirmação da identidade nacional, mas contra o poder instalado. E pensa mesmo naquela equipa dos anos 60, um Mário Coluna, um Eusébio, um José Águas, quer dizer, o Benfica era multicultural antes de haver esses conceitos, era democrático antes de haver democracia. O Benfica de facto era um farol para muita gente e pronto, e a história da construção do antigo estádio lá está, é muito bonito. O Benfica é um clube muito bonito e de facto deve ser o único no mundo um estádio ter sido construído em grande parte pelos adeptos e não é só a questão financeira, não é só os leilões que se fizeram. Há imagens incríveis, não é? Daquela exposição da Feira Popular de um leilão do milheiro gigante e o pessoal a subir os escadotes para lá meter o dinheiro, mas também literalmente o clube chamar os adeptos e dizerem: olha, venham aqui, tragam enxadas e ajudem-nos na construção. E foi uma decisão, lá está, a tal Frente Popular disse: não, o Benfica vai ter um estádio, vamos conseguir, não seja de que maneira for, primeiro é só os 2 anéis e mais lá para a frente aumentamos o estádio, mas vamos ter um estádio. E de facto lá está, eu percebo os ataques de fora, mas é triste, principalmente para aquelas pessoas que no fundo até combateram, de facto, repara, o hino do Benfica era o Avante pelo Benfica, não é? Hoje em dia nós todos dizemos os encarnados, mas na altura eram os vermelhos, percebes? Há aqui tanta coisa que nós sabemos que e uma série de dirigentes do Benfica comunistas anti-regime. Exatamente. Oposição, exatamente. Claro, e anunciar. O que não invalida, claro que houve aproveitamento do Estado Novo em relação às vitórias do Benfica. Claro que sim, não é? Se a grande visão do Estado Novo era criar a ideia de um Portugal imenso e de um Portugal além estes 1000 quilómetros, aquela equipa foi perfeita para isso, não é? Uma equipa que vencia lá fora, uma equipa que tinha jogadores africanos das colónias. Houve aqui um aproveitamento óbvio, mas o Benfica não tem. E repara, eu aceito que o país era muito centralizado, o país era muito lisboeta, não é? Obviamente após 25 de Abril é normal que outras zonas do país tenham crescido também futebolisticamente, mas o Benfica não tem que ter vergonha nenhuma do período durante a ditadura, porque o Benfica fez o que podia fazer e pelo contrário, acho que o Benfica acho que tem que ter orgulho. Exatamente. Mostrar que se pode fazer democracia num regime ditatorial sendo a instituição que não é? É muito bonito, não é? É uma coisa, ter continuado a ter eleições e continuar a eleger os seus presidentes de forma absolutamente democrática e a ter assembleias e marcar posição e cada um ter um voto é notável. Aí está-se aqui o Mário está aqui a mostrar os presidentes, está ali um senhor que para mim é o grande, aliás não é para mim, é factualmente o grande obreiro do Estádio da Luz, o Joaquim Ferreira Bugalho, que tinha uma visão para o clube absolutamente, pá. É arrepiante mesmo. Eu dei por mim em Anfield, nós já falámos sobre isso quando nós fomos lá no 3-3, a seguir ao jogo é uma demonstração daquilo que é o Benfica popular. Nós vamos lá do orgulho ferido, nós fomos eliminados, pronto, perdemos a eliminatória, o Liverpool foi melhor que nós, não podemos, aí não há nada a fazer. Mas naquele estádio mítico, estamos ali a dar um show de bancada, a cantar pelo Benfica. Depois é isso no Benfica, nós cantamos pelo Benfica, nós cantamos porque amamos o Benfica. Tu não vais no Benfica-Liverpool ouvir um adepto do Benfica a cantar sobre outro clube qualquer, como tu vês os outros. Eles são o Sporting, como é que é? O Mágico Porto, graças a Deus não nasci lampião. Sporting, meu grande amor, graças a Deus não nasci lampião. O Benfica, eu vou ver o Benfica a qualquer lado e cantei pelo Benfica, não quero saber de mais nada. Nem nos lembramos. Nem me lembro, não está no meu pensamento. Claro. E aquilo foi arrepiante, estar ali em Anfield a cantar como aqueles 15 minutos com os adeptos ingleses a agradecerem-nos e eu na minha cabeça só passava estes gajos, os Bugalhos, os Cosmos de Damiões, os Félix Bermudes. É isso. Nós recebemos em mãos uma lenda, não é? E há um legado que eu acho que não temos conseguido respeitar, mas também não podemos desistir. Portanto, não aceito a desistência em relação a mais vitórias, que eu acho que o Benfica pode ganhar muito mais do que tem ganho, mas também esse estado de pureza, não é?
havia um sonho chamado Benfica que eu quero que um dia volte, porque lá está, porque se é só vitórias, fomos tetracampeões, portanto. Exato. E no entanto nós sentíamos que estava a ser absolutamente épico e maravilhoso, e conquistas e celebrações, mas não, mas à mesma Pois no ano seguinte foi o que foi, tínhamos exato, e tínhamos um presidente que nós sentíamos que havia lá histórias muito feias e contratações sem sentido e desvios de dinheiro e de facto é aquela, como dizia o Galho que disse aquilo do respeito o dinheiro do clube, que é dinheiro do povo, dinheiro de gente pobre. Pá, para mim quem toca num euro do Benfica não há perdão. Não há perdão possível, percebes? É essa a matriz do clube, é o clube popular, e ninguém que se proponha a dirigir o Benfica, para mim, pode pensar se querem afastar-se da matriz popular do clube. Às vezes eu levo clientes meus quando pedem para ir a Fátima e há lá o restaurante O Benfiquista, não sei se conhecem Fátima, é um restaurante que é o Benfiquista. Pá, tu entras lá, está o hino do Benfica a tocar em loop. Aliás, tu ligas para o restaurante, o ringtone é logo hino do Benfica, estás logo a ouvir o hino. Tu nem queres que o restaurante te atenda, só para estares a ouvir o hino constantemente. E tu entras lá, pá, e aquilo sei lá, é o Bitoca a João Neves, é o Franga a Adam, por exemplo, é o Bacalhau a Di Maria, coisas assim, pronto. Epá, e aquilo é o Benfica do povo. E quando as pessoas dizem o Benfica do povo, às vezes querem associar o Benfica a ser o clube dos pobres, e eu acho que isso é errado. Não, o Benfica é o clube do povo, e o povo é tudo. O povo, os pobres é os ricos, é os homens, as mulheres, é os altos, é os baixos, é os pretos, é os brancos, é tudo, é a sociedade toda, é os de esquerda, de direita, não há ali um... É um clube que está aberto a toda a gente, e é do norte e do sul e do leste e do oeste, abrange tudo, é uma casa aberta, e isso é absolutamente maravilhoso. É maravilhoso. E há outra, por exemplo, há outra coisa que é única neste clube, e eu acho lindíssimo, que é a vénia. Claro. Epá, é uma tradição tão bonita, e já lá vão desde 1970, portanto já são tantos anos, e é uma coisa que é passada. Parece porque fomos ao Japão, não foi? Exatamente, e a equipa foi lá no Japão, foi muito recebido com vénias, e o António Simões teve a ideia de que tal nós fazemos a vénia. E repara, eu lembro de ser criança e estar num antigo estádio e a equipa entrar em campo, e na altura era aquela coisa lindíssima primeiro entrava a equipa adversária, uma grande subida dela. Claro. E depois entrava o Benfica, e aquilo era como se fosse um golo. A entrada da equipe, e ainda por cima eles entravam a correr, e lá iam eles ao centro e faziam a vénia. E eu lembro do meu tio estar-me a explicar que a equipa primeiro fazia a vénia para o terceiro anel, para o povo, e só depois é que se virava para a bancada onde estava o presidente e fazia a vénia para o presidente. E lá está, são coisas muito, muito bonitas. Este clube tem coisas tão bonitas, tão lendárias, percebes? A história do Mozart, que vem jogar a Marselha, né? E o Marselha da altura, um grande Marselha, jogadores de créditos firmados como o Papin, e a dizer, mas não vamos entrar agora porque está muita gente, está muito barulho. Não vale a pena, amigo. Aqui vai jogar ao Estádio da Luz, este vai ser assim 90 minutos, portanto prepara-te. Depois é um gol um cabeceamento exímio do Vata, não é? Um gol de cabeça, dos melhores cabeceamentos da história do futebol, que apura o Benfica para aquela que é até hoje a última final na casa do Benfica, que é a Liga dos Campeões também. Para mim, eu acho que cada vez que o Benfica joga na Liga Europa é um atentado à história do clube. não pode acontecer. Mas acho que debatemos isso. Foi na Real Sociedade. É possível, sim. Porque eu continuo a dizer que eu aceito a Liga Europa. Atenção, o meu pináculo de Benfica, isto era ver o Benfica ganhar uma competição europeia, mas concordo contigo, obviamente. O lugar do Benfica é entre os maiores entre os maiores da Europa, indiscutivelmente. Claro que se tu vais cair à Liga Europa, tens que ganhar, temos que fazer tudo para ganhar, e parece que estamos a ser arrogantes porque efetivamente nunca ganhámos, e já tivemos finais para isso. Mas a casa do Benfica é a Liga dos Campeões. Sim. É onde nós estamos agora. Aliás, viu o nosso grupo neste ano. Nós jogámos com o Bayern, jogámos com a Juventus, jogámos com o Barcelona, jogámos com o Atlético de Madrid. Claro. Eu vi aquele grupo e pensei, maravilha, isto é o que eu quero. Eu quero que o Benfica jogue contra a Estrela Vermelha em Belgrado, que é um campo de muito respeito. Claro. Estes é que têm que ser os adversários do Benfica. Claro, sim. Nós temos é que estar a lutar contra esse, e a ter jogos, dar 4 ao Atlético, depois perdemos com o Barcelona e Munique. Munique é melhor não falarmos do que é o ex em Munique, porque aquilo é o nosso estádio Kryptonite. Olha, vamos mudar aqui um bocadinho de assunto. Ver o Benfica lá fora.
É um momento que eu acho que é sempre giro. Não na ótica do away, claro que temos, tanto eu como tu temos aways lendários em estádios por essa Europa fora, mas ver o Benfica lá fora na ótica de embaixador, ou seja, tu estás num país qualquer, és o único do Benfica, estás num jantar de grupo e dizes, malta, espera aí um bocadinho que eu tenho que pôr o Benfica a dar. Que experiências é que tens? Que histórias é que tens nesse sentido? Olha, o momento em que, ou o sítio onde eu fiquei mais impressionado com a grandeza do Benfica, se é que nós ainda conseguimos ficar impressionados com a grandeza do Benfica, foi em Nova York há 2 anos. Eu fui, neste caso, a New Jersey, ver um jogo de futebol americano no MetLife Stadium, dos Jets com os Patriots. E eu resolvi ir com a camisola do Benfica, exato, de forma natural. Mas repara, a pensar que vou estar com a camisola do Benfica para os 70 mil pessoas que estão lá naquele estádio, como quem está com outra camisola qualquer. Honestamente, de forma sincera, porque a ideia que nós temos é os americanos, soccer não lhes interessa. E eu chego ao tailgate, que é uma experiência incrível, que eu costumo dizer que é tipo as nossas relotes on steroids, à americana, não é? E eu juro-te que conforme eu andava lá pelo parque de estacionamento, eu não diria de minuto a minuto, mas constantemente eu comecei a ser abordado por americanos, a meter conversa por causa da camisola. E isso é uma coisa incrível, que é, tu estás num país em que o futebol não se calhar é o 4º ou o 5º desporto, e eles estão a reconhecer o Benfica e de facto é notável. E depois tive outra experiência, que é por exemplo ir à casa do Benfica de Newark, ou ter visto ainda por cima aquele 6-1 ao Maccabi Haifa, estava lá e fomos para um café em New Jersey e de repente estou em Portugal a beber a nossa cerveja e a celebrar com malta imigrante do Benfica. Não veste CRF, só para CRF. Eu estive agora nos Estados Unidos também a ver em casas do Benfica. Fiz as todas, fiz a de New Jersey, fiz a no Bedford, estive em Cumberland no Rhode Island, estive em Cambridge no Massachusetts. Aquilo é Portugal, aquilo são bastiões da Portugalidade completamente. Claro. É de loucos. Eu lembro-me de uma história gira que eu tive, que isso é um jogo que fez-me reavivar a memória. Foi o Oriental Benfica, Taça da Liga 2016. Ficou 2-0, ganhámos 2-0. 1-0, gol do Talisca. Gol do Talisca, 1-0, exatamente. Pronto. Eu nesse ano andei a fazer uma volta ao mundo. E vi o Benfica nos sítios mais inóspitos que tu possas imaginar. Vi o Benfica o Benfica Porto, que nós perdemos 2-1. Vejo tipo colado a uma parede de um café na Austrália que ainda não estava a abrir, mas porque tinha Wi-Fi, então estava sentado tipo a chover e eu colado à parede para conseguir ver o jogo, depois acabámos por perder. Este Oriental Benfica vejo no aeroporto de Yangon, no Myanmar, em que a internet era horrível e eu tive que fazer uma solução de recurso, que foi, tive que ligar à minha mãe por videochamada. Ela, coitada, estava a achar que eu estava a ligar para bem, tudo bem e tal, olha por acaso consegues virar a câmara do telemóvel para a televisão e pôr aí o Benfica a dar para eu conseguir ver o jogo no meio do aeroporto de Yangon, no Myanmar. E estas experiências estar no meio, em qualquer parte do mundo, e não te podes afastar disto, não te podes afastar do Benfica. Vocês fazem muito os resumos da época. Vamos aí ver o Marco vai pôr aí da temporada de 15-16, porque foi precisamente neste ano de 15-16 que eu andei a fazer a volta ao mundo. Isto é um jogo. Eu gosto deste resumo, eu vou-te explicar porquê. Porque tu és uma pessoa inteligente, intelectualmente honesta, mas tu neste vídeo tu provas que és um faccioso de primeira, porque isto é um jogo. Para já o primeiro lance que tu metes é logo pumba, logo do gol, vai buscar. Óbvio. Não aconteceu nada antes. Não, olha aqui o nosso Jonas. Não, eu faço olha para isto. O Jonas não jogava em jogos grandes, não aparecia. Como eu só li o que era o central da liga. É incrível. Sabes que eu neste jogo esta brincadeira. Eu não consegui bilhetes para o nosso setor. E então eu fiz aquela coisa que é comprar, arranjar bilhete para a bancada do Sporting e depois ir-me encostar o máximo possível ao nosso setor. Mas de facto eu estava junto com só que tem aquela parte em que não, mas repara, eu tinha muitos Sportingistas à volta, porque eu não estava no setor do Benfica. E este gol é... eu adorava este gajo. Este campeonato, eu também, é incrível. Este gajo era incrível. E sabes o que é que acontece no final do jogo? Eu estou a sair do estádio, eu estava à paisana, e há um adepto sportinguista que começa a desabafar comigo, a achar que eu era sportinguista.
Epá, e, sabes, e aquela conversa que tu tens em família, não é? Claro. Que é pá, tipo, este nosso Sporting só nos dá tristeza. Só nos dá tristeza. Epá, e eu começo a gozar o prato e a dizer, pá, realmente. Epá, não passamos da cepa torta. Epá, e o Benfica acabamos aqui a ganhar sempre. Epá, isto é 15-16. O ano anterior tinha sido aquele do Jardel. do Jardel. Eu estava lá no estádio do Jardel. Epá, foi uma barbaridade. Esse golo é uma loucura. Mas nós, epá, o que eu gosto deste jogo, deste resumo, é tudo. Nós vemos aqui, claro que o golo do Mitroglou passa 50 vezes, né? Tu metes e são resumos que tu fazes a seguir a cada jogo, faz o resumo do jogo. Pronto, depois salta aqui pós 39 minutos. Olha, o chuta-chuta que fazia aqui, tinha estado no Benfica, aqui este remate foi um sofrimento. Este remate à barra do. Este jogo foi um sofrimento. É uma loucura este jogo. Pá, eu vi este jogo na Nova Zelândia. E estávamos a falar isto há bocado. Pá, este é o meu momento preferido. Pá, tu consegues ignorar tudo o que se passa no jogo, né? Num jogo em que nós somos absolutamente massacrados por um Sporting que jogava muito à bola, sim, né? Nós temos que assumir. Mas tu decides pegar aqui neste momento. Vocês estão a ver, mas isto com jeitinho ainda tinha sido 2-0. O jogo bastante equilibrado. Com jeitinho nós ainda tínhamos feito aquilo. E repare, eu gravo estes resumos a seguir ao jogo e imagina às vezes quando o Benfica perde e perde bem, o que me dói estar a gravar estes resumos, e às vezes lamento, amaldiçoou eu ter tido esta ideia de malucos. É um aquecimento. Dá para aí há 20 anos que ando aqui a gravar sempre os resumos de jogos do Benfica. Este momento aqui que é um aquecimento. Este é absolutamente icónico. Isto é. Eu lembro conforme isto acontece lá no estádio, eu tive virado para o amigo com quem eu estava e eu disse mesmo: o Benfica vai ser campeão. Isto é coisas que parecem que estão escritas. O momento depois em que a bola sai do. Isto é incrível. Quem é que é o lateral direito do Sporting? É o João Pereira? Já não sei. É alguém, o lateral entra aqui, eles fazem aqui uma boa jogada. Não, o Slimani que está a entrar. Tu reparas que o Ederson dá um toquezinho na bola. Não, isto é um defesão do Ederson. Faz toda a diferença. Isto é um defesão do Ederson. Honestamente, mas o momento. Esta cara do Bruno Carvalho. Depois do tanto que atacaram o Benfica. É impressionante. Ele e o Jesus, não é? Mas eu lembro, quando a bola sai do pé do Slimani e vem para o Brian, aquele momento na minha cabeça, aquilo durou meia hora. Eu vi tudo, na minha cabeça eu vi tudo. Eu vi. Sim. Eu naquela fração de segundo, na minha cabeça ouvi o Bruno Carvalho falar do Ferrari, ouvi o Eu Amo o Benfica aos 70 minutos, o minuto 70 no Estádio da Luz. Eu vi isso tudo, eu vi nós a sermos campeões e vi que ia acabar. Porque o Brian metia aquele gol e nós íamos por aí abaixo. Mas não, acontece. Este campeonato, isto no fundo é o 93-94 dos tempos modernos. Este barbudo que eu acho que para mim o 93-94 continua a ser o campeonato mais mágico que eu vivi, porque o 6-3 eu espero um dia dizer que o jogo da minha vida deixou de ser o 6-3, mas de facto este campeonato é icónico, e lá está, é icónico porque foi a vez em que os benfiquistas mais se uniram. E eu reparo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita aversão a esta conversa da união, claro. porque esta coisa pode levar a caminhos obscuros. A cena do seguismo e o do kumbaya e não apontar as críticas é uma coisa que a mim me confunde muito, mexe muito comigo. Mas de facto foi um ano em que o Benfica foi tão atacado e a partir de determinada altura o clube disse mesmo não, este ano vai ser nosso, seja de que maneira for, seja de que maneira for, salvo seja, claro. dentro dos limites dos tais valores que falávamos, como é óbvio, claro. Mas é um campeonato absolutamente icónico, histórico, e depois era gols no último minuto, aquilo era uma coisa incrível. Do Jonas, eu não vi era um sofrimento. Eu estava, porque eu estava na Nova Zelândia e não consegui, na altura foi um dia que fiquei sem rede. Claro que a primeira coisa que fiz quando tive foi ligar os meus resultados e eu vi Benfica 1-0, tranquilo, ok, um jogo calmo, começa a fazer scroll, mas quando é que foi o gol? 90 mais um Jonas. Ai, o que é que aquilo não deve ter sido? Depois vi o jogo com o Marítimo, os 2-0, o livro do Talisca, vejo numa biblioteca no Alasca, numa vila remota, não havia Wi-Fi, eu tinha que pôr o cabo de internet no computador fixo, porque não dava, era a única forma que eu conseguia, não de ver o jogo, mas eu tive que ouvir o jogo na rádio. No RTP Play, as velhotas ao meu lado, eu bracejar tudo, mas não podia gritar porque estava numa biblioteca. Quando o Talisca mete o golo, aos berros, a correr pela vila, uma vila de 2.000 pessoas, no meio do Alasca, eu ali completamente louco. É tão saboroso este campeonato. É uma loucura. Foi ótimo. O bailando, tudo. É isso, são tantas histórias incríveis. Neste ano tu vais fazer, lá está, mais um momento. Eu acho que o Benfica tem essa característica, que é que mesmo quando nós estamos feridos, nós conseguimos às vezes ir-nos
honrar na Europa e tu fazes uma eliminatória muito digna com o Bayern. Pá, tens o gol do Jiménez na Luz. Pá, eu estava na casa do Benfica de San José. Pá, passou-me tudo pela cabeça. Pá, se nós eliminamos o Bayern, o que eu faço à minha vida? Pá? Tínhamos perdido 1-0, né? E ainda agora recentemente vi um jogador do Bayern, já não sei qual é, estava-lhe a perguntar os melhores ambientes que ele viveu num estádio de futebol, e ele refere esse jogo com tu estavas lá? Na Luz. Eu estava na Luz, sim. No gol do Jiménez. E os últimos 10 minutos desse jogo, em que o Benfica já estava eliminado, já tínhamos noção. Lá está, é de uma coisa absolutamente incrível. Eu lembro depois de ter visto também uma declaração de um adepto do Bayern a dizer que, ou acho que há um jornalista alemão que no pós-jogo que diz que poucas vezes viu uma coisa assim, em que as pessoas esqueceram de sequer que o jogo estava a decorrer, porque foi como aquele minuto 70, tivemos ali 10 minutos a cantar o Amo Benfica, como aquela situação que eu lamento e tenho muita pena de não ter estado em Dortmund em 2017, que eu tenho pessoal que esteve lá naquele intervalo. E de facto é coisas que o Danfield agora também, depois também gostava muito de lá ter estado, e que são coisas que de facto enchem muito a alma, e há muito. No fundo, lá está, é a nossa casa, o Benfica é Portugalidade, mas depois também é mundo. Claro. Ainda agora recentemente nas relotes havia estava a falar com um tipo que veio meter conversa, e eu estava a notar assim um sotaque um bocado esquisito, mas pronto, mas falava um excelente português. E depois no seguimento da conversa ele começa-me a dizer que é irlandês. E que se apaixonou tanto pelo Benfica que aprendeu a falar português, porque ele queria saber as notícias do Benfica, e portanto teve que aprender a falar português para perceber o que é que se andava a passar com o Benfica. Temos alguns desses, temos o Japa, temos o Tony, o Tony espanhol, temos não sei se conhece o Marcos Horn, que é um alemão que também se apaixonou pelo Benfica. O Manolis Giacomakis também está no Exatamente. Twitter, grego. O Marcos Horn foi ver o Benfica Steaua em 88, 120 mil na Luz. Disse, pronto, eu vou ter que me apaixonar por isto. E acho que depois tem a história incrível, é que mandou uma carta para o Benfica a dizer, quando o Benfica é a final de Stuttgart, mandou uma carta a dizer: olha, eu sou um adepto alemão, gostava de ir ao jogo, será que me conseguem arranjar um bilhete? E acho que ele conseguiu receber. Eu não sei se é a história exatamente assim, mas há uma coisa assim do género que ele consegue arranjar o bilhete para ir ver a final de Stuttgart. São coisas. Não, o Benfica, mesmo nestes momentos assim que estamos mais feridos, vamos sabendo às vezes ainda honrar dar um bocadinho aos românticos como nós, motivos para não desistirmos do. Não, isso clube. Não dá mesmo para desistir. Mesmo eu sinto que é um problema do clube, e também é o futebol moderno, no fundo, né? A falta de referências, não é? Tu olhas para a década de 60, tu atiras 5 ou 6 jogadores, para não dizer, de 50 até à década de 90 tu consegues atirar uma mão cheia de jogadores que numa década não saíam do Benfica, não é? Dos Águas, Colunas, Simões, Augusto, Eusébio, passas para os Tonis, Nemés, Chalana, Shell, o Veloso, portanto tens uma série de jogadores, e hoje em dia não tens muito pouco disso. Há uma história que é muito gira que o Valdo conta, não sei se soubeste essa história. O Valdo foi, quando nós fomos campeões em 2023, foi uma festa do Benfica, pronto, e foi convidado, e muito bem convidado, e ele foi falar com os brasileiros do plantel. O Valdo, sendo brasileiro, foi falar com os brasileiros do plantel. E o Valdo diz que ficou envergonhado porque chegava lá, os brasileiros não faziam ideia quem era o Valdo. Só o único que sabia um pouquinho era o Morato, porque também tinha estado cá no Seixal. E há pouco este cultivar das referências do clube, e quando aparece alguém, e por isso é que eu estou a contar a história do Valdo, que ele conta que estava a sair e aparece um miudinho que lhe vem pedir uma fotografia ou um autógrafo ou o que é, e o Valdo ia se apresentar. E o miúdo diz: não, eu sei perfeitamente quem você é, Valdo Cândido Filho, eu sou benfiquista, eu conheço a história do meu clube. E esse miúdo era o João Neves. E o João Neves foi despachado, né, para o PSG, para mim, meia dúzia de questões face àquilo que é o valor do João Neves como jogador, mas mais ainda como potencial daquilo que era uma referência para o clube. Não estou a dizer que o João Neves tinha que ficar agora 10 anos no Benfica, porque estamos no futebol moderno, mas cultivar um bocadinho mais estas referências que nós podemos ter no clube, e que de facto
no século XXI de mística benfiquista, nós tivemos grandes jogadores como o Jonas, o Aimar, o Cardoso, como é óbvio, mas estes aqui que vão buscar os Valdes, vão buscar os Chalanas, acho que falta isso, não sei qual é a tua opinião disso. Mas... lá está, obviamente há aqui uma questão digamos, do futebol moderno e de outros mercados e obviamente países que têm uma capacidade financeira que Portugal não tem, o Benfica não tem, e quanto a isso não há nada a fazer. Pronto, vai ser sempre assim. E eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que eu continuo à espera do Dom Sebastião no Benfica, que é um jogador que vai dizer assim, eu vou lá para fora, mas é só para ir quando tiver 25 ou 26 anos. Eu quero estar aqui 5, 6, 7 anos no auge. Obviamente isso era preciso que o clube também quisesse, não é? Porque a gente fica sempre na dúvida se os jogadores vão porque querem ou se são empurrados, não é? E se calhar é um misto. No caso do João Neves pode muito bem ter sido um caso misto dois. Exatamente, se calhar o João Neves, se calhar de bom grado tinha ficado pelo menos mais 1 ano ou 2. E de facto é isso, falta referências e voltamos à tal conversa que é a questão da mística. Tem que ser uma coisa que tem que ser cultivada no clube e é preciso de facto, se nós estamos aqui a ter uma conversa sobre o quanto achamos que este clube é mágico e é lendário, ou era lendário e é especial, mais do que nunca temos que passar essa mensagem aos nossos atletas, e os nossos atletas têm que perceber que eles pensam assim: porque é que o Benfica é grande? Porque tem um estádio, o estádio está sempre cheio, ok, mas como é que aqui chegamos? Percebes? Isto era tão simples agarrar, chegar ao plantel do Benfica e dizer, alguém perguntar a todos os jogadores qual é o vosso objetivo maior enquanto futebolistas, futebolistas de clubes, para evitar questões do Mundial. E todos vão dizer ser campeão europeu, não é o sonho. Pronto, depois entrava um senhor José Augusto e dizer: olha, eu ganhei 2 com este clube. Portanto, este é o caminho que vocês têm que. Este é o caminho que vocês têm que. Esta é a mensagem que vocês estão a herdar. Portanto, percebam bem a casa. Ainda agora fez o aniversário do 5-1 ao Real Madrid em 65. Tão bonito o conteúdo que o Benfica fez. Lindíssimo. Fantástico. E aqui há tempos eu estava a ver uma entrevista antes desse jogo em que estão a perguntar ao Puskás: está com medo de ir enfrentar o Benfica? Percebes? E é este o legado que nós recebemos. O Puskás, independentemente, claro, independentemente, obviamente temos noção que o futebol mudou muito e a lei Bosman alterou muitas coisas. Aqui não é ser românticos e idealistas, achar que o Benfica tem a obrigação do que é que seja. Mas de facto há um legado e temos que continuar a lutar por esse legado, percebes? E entristece muito de facto os atletas do Benfica não sabem nada sobre o Benfica e não é só, por exemplo, eu acho que era importante levá-los ao museu do Benfica e ter uma conversa não é chata, não tem aborrecida, não temos que estar eles não têm que estar a decorar em que anos é que o Benfica foi campeão, mas tem que temos que os apaixonar, temos que o fazer apaixonar pelo Benfica e por exemplo, eu lembro nos anos do Tetra já havia uma coisa muito bonita dos jogadores daquele grupo, quando o Benfica era campeão, tu vias que eles já sabiam, cantavam o hino, e até mesmo estrangeiros, tu já vias o Samaris a cantar o hino do Benfica e de facto, e hoje em dia lá está, eu acho que entras naquele balneário do Benfica e eles não sabem cantar o hino, percebes? E é um pormenor que faz diferença. Quem é que é a pessoa que está a transmitir a mística, não é? Pois havia um senhor Shell lá no balneário, percebes? Tu tens o capitão do Benfica e eu não estou a fazer aqui uma crítica. O Otamendi é o capitão do Benfica. Eu acho que ele tem personalidade de capitão, é um líder nato e até agora tem estado numa subida de rendimento também, tem estado a jogar bastante bem. Portanto, eu acho que faz sentido ele ser o capitão, não é isso que eu estou a dizer, mas se a referência de balneário é o Otamendi naturalmente não sabe, ele é argentino, claro. Ele não sabe o que é o Benfica, né? Claro. Agora já está cá há 5 anos, já começa a saber, mas quando ele começou a ser capitão em 2022, ele não sabia, a culpa não é dele, ele é argentino, claro. Não é? E quando é um Otamendi que tem a responsabilidade de transmitir a mística ao balneário, tu vais sempre perder, não é? Claro. Vais sempre perder, temos que ter ali um senhor Shell, tens que ter ali Claro. Como o Sr. Shell é o melhor exemplo, claro. Um exemplo de alguém que deu a vida ao Benfica. Eu vou-te dar um exemplo que é um nome que não nos é grato, obviamente, que é o Maxi Pereira.
Ninguém gosta dele, como é óbvio, mas eu lembro de estar a ver uma reportagem dele a dizer que ele viveu muitos Benfica-Porto, do lado do Benfica. E depois viveu, digamos, o Porto-Benfica. E ele a dizer que naquela viagem de autocarro de Porto a Lisboa, para o primeiro clássico, que eles estiveram ali 3 horas a martelar-lhe a cabeça, a explicar porque é que o Porto tinha que ganhar aquele jogo, porque é que o Porto tinha que chegar à Luz e ganhar, e porque é que aquele jogo era importante. Ou seja, percebes, o Porto que tem uns valores e uma cultura que não é a nossa e que nunca queremos que seja a nossa, mas de facto o Porto tem uma identidade muito forte e muito própria. Se calhar agora também vai entrar numa crise disso. Muito bem isso. Percebes? E isso só revela que nestes anos todos o Benfica não fazia isso ao Maxi Pereira. Percebes? Naquela viagem de autocarro das 3 horas, também o Benfica tem que explicar aos jogadores porque é que é preciso ganhar ao Porto, porque é que o jogo é importante, porque é que o jogo e lá está, eu ia dizer, é importante se calhar levar os jogadores ao museu, mas também seria importante, e era uma ideia, por exemplo, pôr um adepto a entrar no balneário e a falar com os jogadores. Percebes? Um adepto que vai aos aways e a explicar o que é, por exemplo, explicar agora que eles vão jogar a Barcelona, ter um adepto ali no balneário, podia ser 20 minutos, meia hora, a conversar com eles, que é porque é que há adeptos que o jogo é em Bruxelas e fazem montes de escalas porque não têm dias de férias e porque têm que gastar menos dinheiro, poupar 20 euros no voo, e perceberem as aventuras que nós fazemos e de facto, o que é que o clube significa para nós. E tu disseste isso bem, o Porto tem uns valores que não são os nossos, mas isto não nos deve impedir de facto reconhecer que a atitude fora, caso não precisamos de reconhecer que aquele lance do Yerdá sobre o Lisandro Lopes, que aquilo não é penalti em terra nenhuma, que nós fomos roubados, mas de facto o Porto entrava com uma atitude contra o Benfica que nós não entrávamos contra eles, nós entrávamos a medo, e isso é um mérito que o Porto de facto tem. Vamos aqui, já estamos aqui quase a terminar também. Vou-te perguntar aqui, diz-me assim, 3 jogadores ou dois jogadores que tu achas que tenham tido tido uma experiência no Benfica que é impossível replicar, digamos assim, alguém que se destaca, seja por que motivo for. O primeiro nome que vem logo à cabeça é o Isaías. O Isaías foi... Eu não tenho ídolos no Benfica. Eu normalmente não gosto muito dos jogadores do Benfica. Eu tenho um bocado de dificuldade em explicar isto, mas... Pronto, eu não me apaixono pelos jogadores do Benfica. Eu sou aquela pessoa que já levou tanta nega, exatamente, que se habituou a não se apaixonar pelos jogadores do Benfica. Mas o Isaías foi o meu ídolo de infância, e lá está, o Isaías tinha muito o que eu acho que são os valores à Benfica, que era um jogador que tinha uma ambição inacreditável de vencer. Eu lembro de uma reportagem dele lá está no Vietnã, em que o jornalista está-lhe a fazer perguntas sobre o Benfica e ele está constantemente a dizer mas o Benfica não está a ganhar, mas o Benfica já não é campeão há 7 ou 8 anos, e era um jogador que tinha essa ambição incrível e não tinha medo. Era um jogador que se agigantava nos jogos grandes. Do Tony dos 6-3, sabes dessa história, não é? Sim. Que é o Rui Costa vai para o banco e mete o Isaías e diz: este jogo é para... Claro. Este é para duros. E era um jogador que chegava às antas e não tinha absolutamente nenhum... Andava ali a levar a cacetada do Fernando Couto e do Paulinho Santos e caía, levantava-se logo e punha assim o peito para fora e levantava a gola e lá ia a bomba que se nem fosse para a terceira não, mas à 10ª tentativa alguma havia de entrar, e é um jogador que eu tenho um carinho gigantesco. Depois, obviamente, há Eusébio, há José Águas. O Eusébio é intocável. Há Xalã. Não dá para tocar no Eusébio. Não, claro. Não, isso aí. Há um Nené. Mas olha, agora pegando, já que me pediste 2, eu diria o Isaías e depois há outro, que é o Sr. Chel. O Sr. Chel para mim é o benfiquismo intocável. Juntamente se calhar com o Tony, são... Eu uma vez no meu trabalho atendi o Sr. Chel e eu juro-te, eu fiquei nervoso. Eu trabalhei 5 anos no aeroporto e atendia muitas celebridades, pseudo-celebridades, e pronto, não era o que era, pronto. Claro. Olhava para a cara, reconhecia, atendia, e o Sr. Chefe fica absolutamente nervoso.
percebes? E nem lhe consegui. Mais humilde e mais claro, sim, exatamente, é incrível. E nem lhe consegui explicar, tipo, depois ele seguiu, mas aquilo tocou-me, percebes? E de cada vez que vejo o Sr. Cheo ele chegou ao Benfica, salvo erro, em 1900 eu não quero mentir, mas eu acho que ele chegou ao Benfica em 1969 e são 50 anos ao serviço do Benfica. É uma vida ao serviço do Benfica. E com uma humildade, com uma descrição, percebes? Nunca se pôr em bichos de pés. Tu sabes, pá, encontrei o Cardoso isso é incrível. no talho dele em Assunção. Fui lá com ele, tirei umas fotografias e tivemos lá um bocadinho à conversa e ele, pá, desfaz-se a falar do Sr. Cheo. Desfaz-se completamente a falar do Sr. Cheo. E Sr. Cheo, Sr. Benfica, não é? O Sr. Benfica também é o Sr. Tonino, é outro também que deu a vida ao Benfica, né? Eu tive agora há pouco tempo, por acaso encontrei o Sr. Tonino na rua, tive um bocadinho à conversa com ele e tu conheces o Ivan que faz aqueles stickers, fez um sticker, pá, maravilhoso, a dizer Sr. Benfica, e eu fui à casa do Tony entregar-lhe, porque pá, é um ícone, pá, é o Sr. Benfica, lá está, é alguém que chega à final da Taça dos Campeões Europeus e no ano a seguir, se é para ver o Eriksen, então ok, então eu fico como adjunto, não quero spotlight, não quero fama, não preciso nada disso, eu quero ajudar o Benfica e estou aqui é para isso. E depois é o treinador de 94, né? É um dos melhores jogadores da história do clube. Eu, a nível de referências, eu acho que o jogador que eu mais gostei de ver foi sem dúvida o Aimar, destacado. Eu ia ao estádio para ver o Aimar. Estive a ver o vosso resumo de 8-9 também, de 2008, 2009. E o Picado diz uma coisa que eu concordo, pá, cada vez que o Aimar tocava na bola tu pensavas, o que é que este gajo vai fazer agora, pá, e era amor, não é? A forma como ele conduzia e depois de repente mete aquele passo de letra para o Suazo. Mas eu acho que há um gajo do Benfica, pá, que quem viveu sabe o que é que aquilo foi e quem não viveu nunca vai perceber por palavras o que é que foi aquela personagem, que é o Mantorras, pá. O Mantorras era uma coisa absolutamente estonteante. E está aqui este vídeo, eu vou-te mostrar. Isto é o Benfica Rio Ave. Okay. Eu estava no estádio e, aliás, tu vês neste vídeo, quando tu fazes do resumo, eu apareço aqui neste vídeo, pá. Nós estávamos 18 mil no estádio. Pá, estás a ver as cadeiras completamente às moscas, certo. Pronto. E pá, 0-0, o Mantorras sai para aquecimento, pá, o estádio completamente em ebulição. Quando o Mantorras vem para entrar, tu vais conseguir ver ali, olha ali 2 putos a descer, olha ali um puto a descer, viste? Sim. À esquerda, esse sou eu. Pá, estava o da esquerda? O da esquerda e com o meu amigo à direita, porque eu virei para ele e disse: Gui, pá, o Mantorras vai entrar, eu vou lá para baixo porque é o Mantorras. Pá, uma carga de água a cair neste jogo, não sei se te lembras. Sim. Ah, pá, o jogo, isto é aos 66 minutos, né? O Mantorras está a entrar, sai o Nuno Gomes, que eu adorei também, pá, falando de referências do século XXI, acho que enquanto benfiquismo é uma pessoa muito especial também. É um grande senhor do Benfica, uma voz independente que pensa pela própria cabeça, e isso é muito importante. E pronto, 66 minutos, passado 3 minutos, o Mantorras dá o primeiro toque na bola e no primeiro toque na bola está lá dentro. Era um fenómeno. Um gajo que não tinha estado um ano sem jogar. Primeira vez que toca na bola, toma, gol, vai buscar. Aliás, eu nem sei se existe exemplos iguais no futebol mundial do fenómeno que era o Mantorras no Estádio da Luz. Aquilo era incrível. E era o que tu dizias, ele bastava ir aquecer, o estádio entrava em polvorosa. Era uma coisa de facto incrível, era uma coisa mágica. E lá está, e era uma coisa muito simples, quer dizer, as pessoas ganharam um carinho gigantesco pelo Mantorras, porque no fundo a carreira do Mantorras, e infelizmente isto é gol de ponta de lança, é mesmo incrível. Não, aliás, o que fica é o que é que não seria o Mantorras sem as lesões. Isto é ponta de lança, mas de facto a bola cai, ele ganha a posição. Esta história da carreira do Mantorras é um bocado semelhante à história do Benfica, que é ser grande na adversidade e contra o infortúnio, e quando tudo diria que não vais dar, tu dás, percebes? O Benfica tinha tudo para ter morrido e ter desaparecido logo ao início, e aguentou-se e lutou, e o Mantorras também foi um bocado isto.
E de facto era Acho que sem as lesões, de facto podia ter sido um dos melhores avançados do futebol europeu. Sem dúvida. O gajo nasceu para jogar a bola completamente. Este tipo nasceu completamente para jogar a bola. Não, sem dúvida. Nem há discussão em relação a isso. Uma boa referência. Boa, Baquer, olha, foi brutal, muito obrigado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado também. Se gostarem do podcast, metam aí like, comentem, venham aí dizer que o Baquer é um fanático e ferrenho que não sabe fazer resumos de jogos. Eu acho que ele faz os resumos, ele fez aquele resumo do Benfica Sporting maravilhosamente bem, retrataste tudo o que de importante se passou naquele jogo, portanto não há nada a dizer e fiquem até à próxima. Obrigado.